Boa tarde, senhores, como estão? Dessa vez, para fazermos várias demonstrações matemáticas da matéria de estatística. Selecionei aqui alguns exercícios que eu achei muito bonitos de serem resolvidos através de demonstrações. E bora lá. Primeiro, para qualquer conjunto de valores dados, é possível que o desvio padrão da amostra seja maior do que a média da amostra? Dê um exemplo. Então ele quer saber se o S, que é denotado como o desvio padrão, é maior que a média da amostra. X'. Então, como a gente pode trabalhar dessa forma? Tem uma... O que a gente sabe? A gente sabe que o desvio padrão é a raiz da variância, que é S ao quadrado. E o S ao quadrado, ele tem uma fórmula própria para ele, né? Que eu posso até demonstrar em algum outro vídeo. Como que chegaram nisso? Como é que chegaram no valor de S ao quadrado, que é a variância? Mas para esse vídeo em específico, eu vou poupá-los disso. E vamos apenas aceitar a fórmula por enquanto, mas ela tem como você deduzi-la. Então bora lá. O que eu vou fazer é elevar os dois ao quadrado, porque assim eu vou ter que a variância é igual a média ao quadrado. Beleza. Então, comecemos. A fórmula da variância é a somatória dos valores xi menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Essa aqui é de uma amostra, né? É a variância de uma amostra. E queremos provar que isso é maior do que a média ao quadrado. Opa, média ao quadrado. A média ao quadrado, a média, como é que você calcula ela? Eu vou criar aqui um exemplo. Vamos chamar que a gente tem o nosso B, um banco de dados qualquer, onde a gente tem aqui nessa coluna, imaginemos. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Pronto. E como é que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de termos. Então é justamente isso, vai ficar o quadrado, né, dessa média. Então vai ser a somatória dos valores dividido... Opa, calma aí, deixa eu só colocar tudo aqui junto. Dividido... Calma aí, um instante. A somatória de todos os valores desse conjunto dividido pela quantidade de termos. Isso aqui tá ao quadrado, né? Então, beleza. Como que a gente desenvolve essa conta? Primeiro de tudo, isso daqui, né, é um produto notável, a gente consegue expandir ele. Porque se a gente usar a propriedade comutativa da soma e subtração, né, a gente vai conseguir colocar o somatório em cada um dos termos, a gente consegue trabalhar melhor assim. Então a gente vai ter que a somatória de xi ao quadrado menos 2 vezes a somatória de xi vezes a média mais a somatória da média ao quadrado. Esse n-1 eu já vou passar ele multiplicando. Vou multiplicar um dos lados por n-1. Então vai ficar que toda essa parte da nossa inequação ela tem que ser maior do que... Ó, aqui a gente vai ter que a somatória de xi ao quadrado dividido por n ao quadrado vezes n menos 1. A gente tem isso. Agora, preste bem atenção. Xi. Quanto vale a somatória de xi? A somatória de xi, você tem que nesse caso, vamos pegar aqui para ficar mais fácil de demonstrar. Nesse caso a gente tem 11 mais 5 mais 3 mais 1. Isso daqui dá 20. Como você tem a média da amostra? Porque isso daqui não passa... a somatória de x sobre n é a média. Então vamos primeiro calcular a média. A gente tem que 20 sobre 4.
Isso aqui dá 5. Então a gente tem que a média da amostra é igual a 5, nesse caso. Nesse caso é igual a 5. Agora, como a gente sabe quanto que vai valer a somatória de todos esses termos? Se fosse um banco aleatório, tipo, se ele tivesse infinitas casas, imaginemos assim. Perceba que isso daqui, o 20, ele equivale à somatória de xi. Foi o que a gente fez, a gente só somou todos esses valores. Esse 4, ele equivale à quantidade de termos. E esse 5 equivale à média da amostra. Perceba que a gente tem a somatória. A gente tem a somatória de xi nessa nossa equação. O que a gente está querendo saber é o que ela representa. Porque a gente está querendo colocar este valor em termos de média e quantidade de termos. Então, isolando, eu vou até colocar em outra cor, isolando isso daqui, teremos que a somatória de xi equivale a... Nesse caso, a gente viu que 5 é a média, então equivale a média vezes o número de termos. Então aqui a gente tem a nossa relação. A gente tem que a somatória de xi vai ser sempre igual a média vezes o número de termos. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir aqui. Então, saibam que isso aqui vai dar, essa parte, vai dar o quadrado da média vezes a quantidade de termos. Só não vou escrever agora porque eu vou trabalhar um pouco aqui também, para já cortar alguns passos. Bem, esse daqui vamos deixar assim como tá agora. Então a gente tem aqui somatória de i ao quadrado, x ao quadrado, menos. Esse x, a média, ele é uma constante nessa somatória, porque ele não tem um i lá dentro. Então, lembre-se que a somatória sempre tá como i, iniciando em 1, indo até n. Então, aqui não tem i. Então, uma constante, a gente vai tirar fora da somatória. Vai ficar 2 vezes a média, vezes a somatória de xi. Só que, a gente viu quanto que é a somatória de xi? É igual a média vezes o número de termos. Então, eu já vou tirar isso aqui, eu já vou reescrever. Isso aqui vai ficar a média vezes o número de termos. Vou até escrever em vermelho. Isso aqui vai ficar a média vezes o número de termos. Aqui, a gente tem a mesma coisa, uma constante. Isso aqui não é x elevado a menos 2. É x é a média elevado ao quadrado. Então, a gente tem que a média, né? Ao quadrado vezes a somatória de 1. De 1. E quanto que vai valer isso? Imagina que... a somatória de 1 não tem que explicar, né? Vai dar o número de termos, vale n. Porque vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até n. Viajei. Vale 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, porque não tem o i. Então vale só n. Então, beleza. Isso aqui a gente vai poder colocar como... Ó, calma aí, que bugou. Alô? Aí, voltou. Então, isso aqui, a somatória de 1 vale n. Então vai ficar média elevado ao quadrado vezes n. E isso daqui, na nossa equação, tem que ser maior do que... Agora sim vou passar. Isso daqui vai ficar a média vezes o número de termos ao quadrado dividido por n ao quadrado. Esse aqui eu já vou deixar em preto de novo. N ao quadrado vezes n menos 1. Perceba que n ao quadrado vai cortar com esse n ao quadrado. Então, a gente vai ter que a média vezes n menos 1. Esse aqui, perceba que esse termo, ele vai subtrair com esse. Porque média vezes média vai dar média ao quadrado vezes n. Então, vai ficar menos 2 média ao quadrado vezes n mais média ao quadrado vezes n, número de termos. Isso daqui vai dar menos média ao quadrado vezes número de termos. Então, teremos que a somatória de xi ao quadrado menos a média ao quadrado vezes o número de termos tem que ser maior do que a média vezes o número de termos menos 1. Passando isso aqui para lá, somando ambos os lados pela média ao quadrado vezes o número de termos, teremos que a somatória
de xi ao quadrado deve ser maior que a média vezes o número de termos menos 1 mais a média vezes o número de termos. Então, teremos que a somatória de xi ao quadrado deve ser maior que a média vezes... Esqueci de colocar o quadrado aqui. Ao quadrado. Teremos que a média ao quadrado vezes 2n menos 1. Então, aqui a gente tem a nossa relação. Para que o desvio padrão seja maior que a média, ele deve obrigatoriamente respeitar essa condição. Então, vou até escrever aqui, ó. Para que o desvio padrão seja maior que a média, essa condição deve ser cumprida. Muito bem. Valeu. Falou.